Vamos lá. Então, por enquanto, eu começo aqui com vocês. Daqui a pouco ele vem participar de algumas das nossas demonstrações. Eu começo aqui na nossa primeira estação. Fiquem à vontade para chegar mais perto, se vocês quiserem. A ideia aqui é que a gente fale um pouco de alavancar as funcionalidades de uma plataforma online ou de uma plataforma e-commerce, trazendo para o cliente algumas possibilidades de personalizar essa experiência. Então aqui a gente está numa plataforma e-commerce, tá? Onde eu vou utilizar aqui algumas possibilidades de personalização para que eu gere um pedido que faça sentido com a minha necessidade. Vocês estão vendo que eu tenho 3 cadeiras ali atrás que são extremamente parecidas com essa cadeira aqui. 3 cadeiras, um número ímpar, nunca é a melhor opção. A gente vai aqui comprar então mais uma cadeira para que a gente tenha 4 assentos dentro desse espaço. Eu poderia fazer uma alteração tanto na cor da base quanto na cor do assento aqui, para que eu possa escolher outras possibilidades, e isso pode gerar tanto um make to order, ou seja, um processo de produção voltado a essa personalização, como eu apenas disponibilizar diferentes alternativas para o meu cliente nessa camada de aplicação. Eu posso oferecer também para ele a possibilidade de enxergar esse item em realidade aumentada. Fiquem à vontade para escanear o celular de vocês, para que vocês consigam colocar essa cadeira aqui dentro do espaço, tá? A ideia é que a gente possa brincar com a dimensão, ou seja, entender se o tamanho faz sentido e até mesmo com a posição dentro desse espaço. Algumas empresas já usam esse tipo de aplicação, então a gente vê no aplicativo da Souvenir, por exemplo, já é bastante utilizado e famoso, né, para a gente poder pintar a parede alterando somente a cor dentro da nossa casa, dentro do espaço que a gente está. Ou até empresas de moda, como por exemplo a Adidas já usa esse tipo de solução também para poder personalizar o tênis ou até mesmo fazer um teste ali dele dentro daquele espaço. Para um mundo de moda, né? Putz, eu tenho um vestido aqui, quero comprar um sapato. Será que faz sentido? Eu consigo colocar aqui então o item e é bem real. É bem boa a qualidade da imagem. Eu sempre fico muito impressionada com o quanto a gente consegue trazer aí de inovação para essa experiência. Tudo bem, gente? Muito bom. Bom, vamos migrar aqui então para a segunda parte do nosso espaço, onde eu venho para um cenário que é muito mais conhecido por todos nós, que é um cenário de loja, tá? Então, eu estou aqui com as minhas gôndolas, tá? Onde eu tenho as minhas etiquetas. Essas etiquetas aqui são etiquetas eletrônicas, pode não parecer. Eu vou passar 2 para vocês darem uma olhada. Mais de perto, uma para cá, se vocês quiserem passar. Ela tem aquela característica muito parecida com o papel Kindle, que é esse papel um pouco fosco, tá? E a ideia aqui, então, é que a gente utilize esse tipo de solução para evitar a ruptura operacional. O que eu quero dizer com isso? Quantas vezes a gente não mandou um preço, tanto para o PDV quanto para a loja, para fazer uma alteração, e essas coisas não conversaram? Né? A gente pode ter um preço aqui na gôndola que está distinto do preço que foi enviado para o PDV. Isso para o cliente é uma piora na experiência e a gente quer resolver esse problema de ruptura operacional se apoiando aqui então em uma solução avançada. A ideia aqui é que a gente consiga utilizar para vários cenários. Eu tenho vários tamanhos, vários layouts, vários tipos diferentes e eu consigo mexer em tudo isso. Até mesmo essa etiqueta grande com o logo da SAP aqui, isso também é uma tag. Eu posso utilizar dentro de um CD, numa paleteira, enfim, aí pensando em outros cenários. Mas para um objetivo de loja, essas aqui são super relevantes. Então eu vou fazer com vocês uma alteração de preço aqui em uma das minhas etiquetas. Eu vou entrar numa aplicação. Vou fechar aqui, que ela continua aberta. Eu vou entrar num aplicativo e esse aplicativo permite que eu enxergue todas as informações que estão nessa tag. Eu não tenho só o preço aqui. Eu tenho o descritivo do produto, para algumas eu tenho até um QR Code, que eu posso entregar para o cliente aqui uma visão de rastreabilidade, por exemplo. Então eu tenho muitas informações que eu posso colocar nesse tipo de tag. Aqui eu vou fazer uma leitura NFC, eu vou usar o celular mesmo, tá? Eu vou aproximar meu celular aqui. Opa, deixa eu habilitar. Mais uma vez. Deixa eu fazer aqui um outro teste. Vamos ver se eu estou bem conectada. Muito bom. Ele me trouxe aqui todas as informações da etiqueta. Eu sei que ela está online e conectada no meu sistema. Se eu tivesse um problema na antena, eu tenho uma antena aqui que está conectando, tá, com essas tags, eu já veria isso agora. Aqui eu estou vendo a saúde de uma única tag, mas eu tenho um dashboard onde eu consigo enxergar todas as tags que estão na minha loja e eu consigo operá-las de maneira massiva também. Mas a ideia é que se eu tiver algo pontual para ser realizado, eu mando uma atividade para o colaborador em loja e ele consegue vir fazer essa alteração. Então eu vou entrar aqui no item
e eu entro em modo de edição. Quando eu abro a opção modo de edição, ele dá para mim todos os campos que eu consigo alterar dentro da etiqueta. Como eu falei, tudo está na minha mão e eu vou fazer essa alteração. Então o preço aqui está R$19,99. Vamos baixar um pouco esse preço. Eu vou baixar o preço para R$15,99, tá? Nessa etiqueta aqui, enquanto a gente fala que em 10, 15 segundos ela apaga e volta com o preço correto. Então, R$15,99 é a minha opção de preço. Eu vou salvar, ele me pede uma confirmação. Lembrando que aqui eu estou no papel tanto de colaborador quanto de gestor, porque isso pode seguir um fluxo de aprovação, tá? Para que isso seja alterado. Então, enquanto a gente vai falando, vamos aguardar e ela vai fazer uma alteração. Ela desliga, volta piscando já com o novo preço. Nesse cenário, eu não tenho somente as minhas etiquetas, mas desse lado aqui eu tenho uma câmera, que é bem pequenininha, mas ela tá, voltar aqui, ó, ela tá piscando e o preço vai para R$15,99. Ele vai me trazer já o preço alterado. Como eu estava falando, eu tenho aqui as minhas câmeras, tá? Que estão apontadas para a minha gôndola. A ideia aqui é que eu tenho uma série de dados sobre, claro, como o cliente se comporta frente à minha gôndola e eu posso determinar alguns parâmetros para que eu receba algumas atividades com base nas imagens que eu tirei aqui desse processo. Então vamos supor que aconteceu isso aqui, acabou o produto. Tá? Eu quero gerar aqui um indicador de parametrização para que ele consiga reconhecer essa prateleira vazia e mande uma atividade de reposição para mim como colaboradora dessa loja. Tá? Eu tenho todas essas imagens aqui dentro desse sistema que está me mostrando, então, de hora em hora, como é que estava o status da minha gôndola. Aqui eu estou fazendo fotos de hora em hora, mas eu posso reduzir esse time frame para um processo, por exemplo, de 30 minutos, 15 minutos, o que fizer sentido para a minha operação. Mas a ideia é que a gente consiga enxergar todas essas informações sobre a câmera no dashboard, trabalhando com alguns parâmetros, ó, produto acabado, se o facing do produto está errado, se ele está posicionado, por exemplo, de uma maneira que está atrapalhando a visualização do planograma. Então eu tenho uma série de ações que eu posso tomar com base no que eu tenho aqui. Tudo bem, gente? Muito bem, dúvidas, muitas informações, mas acho que está tudo bem? Muito bom. Então eu vou pedir para a gente continuar nosso tour aqui e a gente passa... Opa! Deixar essa etiqueta aqui. Muito obrigada. A gente passa aqui, então, para o nosso locker, tá? Aqui eu vou tomar a liberdade de alterar o vídeo para a gente ver juntos um outro processo. Vamos lá. Enquanto eu falo, esse vídeo vai passando aqui. A gente tem o nosso locker. Deixa eu tirar o som. Eu tenho aqui o locker, então, que ele pode ser utilizado muito claramente num cenário de compra e venda em loja, onde eu faço uma compra online, faço a retirada do meu item aqui dentro da loja, ou em pontos de retirada específicos se eu quero disponibilizar para os meus clientes. Aqui a ideia é que a gente gere rastreabilidade sobre o processo de picking, tá? De quem colocou esse produto aqui e de quem vai fazer a retirada desse item. Eu estou falando num cenário, claro, onde eu estou alavancando a utilização disso dentro de uma loja, mas eu poderia usar, por exemplo, para retirada de um EPI. Eu tenho uma planta ali que requer que o funcionário sempre esteja usando um determinado EPI para fazer um processo de manutenção, para entrar em determinada área. Eu quero rastrear isso. Do mesmo jeito que eu vou fazer uma leitura com QR Code, eu poderia fazer essa leitura com o meu crachá, por exemplo, e gerar aí sim a rastreabilidade do colaborador e do funcionário. Então, esse processo é mais ou menos o que está acontecendo aqui, tá? Eu tenho uma pessoa que fez uma compra a caminho do trabalho, a loja recebeu esse pedido, a loja vai fazer o picking aqui, tá? Na área. Enquanto isso, ele está mostrando aqui, a gente vai dar um zoom nessa tela, vai mostrar um aplicativo de loja onde o colaborador consegue enxergar a sequência de picking ali do que ele vai fazer e disponibilizar isso para o cliente na ponta. Então eu tenho aqui um QR Code, tá? Que é o meu QR Code de retirada. Eu poderia ser ou o funcionário ou o cliente. Eu tenho esse QR Code que eu recebi por e-mail e eu vou fazer aqui então a retirada. Ele está me mostrando todos os meus dados e que para mim eu tenho itens apenas na caixa número 1, então eu clico na caixa número 1 e eu faço a retirada. Tanto do meu item aqui de revenda, que eu comprei online, ou, como eu comentei, de um equipamento de segurança ou algo que eu preciso gerar rastreabilidade. A gente viu casos de clientes que tinham pessoas em campo fazendo distribuição de uniforme, por exemplo. E aí a gente poderia trocar esse tipo de ação por colocar em algumas plantas estratégicas para que haja a retirada e a devolução de uniformes ou outros equipamentos. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Vou pedir para a gente dar continuidade, vamos aqui para a nossa quarta estação.
Aqui na quarta estação eu tenho uma série de sensores. Eu tenho sensores não somente ambientais, que é esse sensor aqui, que nós mesmos fizemos e colocamos ele aqui na sala. A gente está trazendo aqui, então, uma camada analítica do BTP, onde a gente trouxe esses dados para essa camada e trouxemos aqui também em forma gráfica ou em dados mais abrangentes. A ideia é que eu consiga enxergar temperatura, umidade, gases, pressão, luminosidade, qualidade do ar desse espaço. Eu poderia determinar alguns parâmetros aqui também. Putz, essa sala precisa estar sempre a 18 graus. Se a temperatura baixar muito ou aumentar muito, eu defino um limiar aqui e eu quero sempre ter um ticket sendo gerado automaticamente quando essa temperatura se aproximar do parâmetro que eu defini. Esse dado serve para isso. Outro dado que nós temos aqui, tá? Eu falei, a gente tem os ambientais, mas eu tenho dados de movimento de vocês dentro da sala. Embaixo de cada uma das mesas a gente tem uma peça que está medindo aqui nossa interação com esse espaço. A gente sabe que as pessoas adoram ficar em volta dessa mesa, por exemplo. A gente sabe que ali a gente tem muito movimento e a gente sabe que aqui é uma área, por exemplo, que a gente tem menos pessoas se aproximando. Eu consigo trazer esse dado para um cenário de loja, que é mais ou menos o que eu tenho aqui. Então, eu estou trazendo esses dados para um mapa de calor e essa informação me diz se eu preciso fazer alterações no planograma, por exemplo. Será que eu preciso alterar os itens que estão nessa área aqui, porque tem pouca circulação, e eu tenho itens com uma data de validade próxima? Então, eu consigo trazer uma série de informações para melhorar a minha estratégia de planograma dentro de loja. Aqui a gente está num cenário bem voltado para o varejo, mas a gente consegue pensar em outros casos de uso também. Uma dúvida. Claro. Essa aplicação é uma aplicação SAP que está coletando dados de IoT. Mas essa aplicação é isso? Isso, aqui a gente está no BTP também. Legal. Aqui ele está me mostrando não somente os dados do mapa de calor, mas ele está me trazendo uma série de alertas aqui. Ele já me notificou. Camila, na sexta-feira você teve uma queda nos produtos de mercearia. O que você vai fazer com essa informação? Eu poderia acessar aqui a notificação, ele já me mostra o que eu determinei como itens substitutos aqui para essa promoção e eu posso fazer uma alteração aqui. Isso passa por um workflow, claro, até o momento em que isso chegue para a operação de loja efetivamente. Tudo bem, gente? Muito bom. Estou quase terminando, a gente vai passar para cá rapidamente. Posso pedir para você pegar o tablet que está ali para mim, por favor? Eu vim vindo com ele, aí eu deixei ele em um canto. Obrigada. A gente vem para cá porque o mundo dos sensores pode ser usado para outros tipos de solução. A gente tem aqui uma demonstração rápida que foge um pouco do nosso mundo, mas é relevante a gente comentar porque a gente está falando de gerenciamento de ativos. E aqui a gente pode estar falando, nesse caso, de uma bomba, mas eu poderia falar do ar-condicionado da minha loja, do freezer da minha loja, por exemplo, que se a porta ficou aberta há muito tempo, eu quero receber um alerta, eu quero saber que a temperatura dele está oscilando muito, a gente precisa gerar um processo de manutenção. Então, eu tenho aqui um ativo que quando eu ligo ele, ele vai começar a fazer uma série de sons aqui. Deixa eu acessar meu tablet. E aqui, a gente teve um problema, então, no fluxo de água dessa bomba. E eu, como técnica de manutenção, além de colaboradora da loja, eu também sou a técnica de manutenção hoje. Eu recebo aqui, então, uma notificação de que eu preciso vir verificar esse aparelho, tá? Eu estou aqui numa aplicação, eu vou até voltar, que mostra todos os ativos dos quais eu sou responsável dentro de um mapa, tá? Eu recebi, então, uma notificação que eu preciso vir verificar, está com baixa pressão no ativo e eu vou me apoiar numa realidade mista para fazer esse processo. Vou ficar de costas para vocês, eu vou fazer o que ele está fazendo aqui no vídeo, eu vou apontar o tablet aqui e ele trouxe para mim aqui o gêmeo digital desse ativo, me mostrando onde estão todos os sensores. Essa é a visão de sensoriamento. O que eu posso fazer aqui? Fazer uma medição desse som. Esse som não está apropriado, não é correto ela fazer esse barulho. Então eu vou vir aqui e vou gravar o som. Vou me aproximar, eu gravo e salvo. Eu posso gravar, por exemplo, a medição de temperatura do sensor. Ele está me mostrando onde está o sensor de temperatura. Eu venho aqui, gravo e confirmo. Essa aqui é uma visão dos sensores, mas eu posso ter uma visão de componente também. Eu entro aqui no componente, quero desmontar essa peça, eu clico aqui, ele me mostra então todas as peças que fazem parte aqui em visão de componentes. Isso me ajuda no processo de compra, a eu saber qual a peça exata que eu preciso comprar. E claro, eu posso ter, por exemplo, um gerente sênior, um engenheiro sênior, aliás, que está no escritório fazendo um atendimento de 10 pessoas que estão em plantas distintas fazendo processos de manutenção. A gente consegue até trazer aqui indicadores de produtividade para dentro desse processo. Resolvido o nosso problema.
Bom, a gente fez aqui então esse processo de manutenção, pensando nos nossos sensores, como a gente consegue aplicar. E por último, e não menos importante, eu peço para vocês olharem aqui. Já mostrou? Maravilha! Então, vocês já viram aí um pouquinho, né, da nossa solução de inteligência artificial, o JAL, o Lisato, já está aqui, né, dentro do ERP, fazendo uma série de processos, tanto de contratação, como processos aí que são da operação do dia a dia do varejo.